Boa noite a todos. Antes de nós fazermos a prece inicial da nossa palestra, nós vamos passar alguns avisos. Em primeiro lugar, para quem está na casa, pedir para desligar os celulares, falar que nós estamos seguindo todos os protocolos de saúde para quem está fazendo a sua presença aqui para a palestra dentro da nossa casa. Estamos retornando gradualmente o número de pessoas à casa também. E estamos com algumas promoções na livraria para quem está hoje assistindo a palestra aqui ou para quem está em casa e futuramente queira vir fazer uma visita à nossa livraria. E nós não teremos palestras às sextas-feiras e aos domingos, antes do Natal e também antes do Ano Novo, voltando só em janeiro. E hoje nós teremos a palestra com o nosso companheiro Ricardo, que vai falar a respeito do filho pródigo. Essa palestra vai ficar gravada no Facebook, também vai ficar gravada no YouTube, para aqueles que estão nos assistindo agora e depois gostarem de assistir novamente o tema, porque é bom nós irmos sempre renovando o nosso conhecimento, principalmente quando nós estivermos num momento assim de necessidade, precisamos ouvir algum ensinamento do Cristo que vá fortalecendo a nossa consciência. Então nós vamos aproveitando esse momento para fazer a nossa ligação com a espiritualidade aqui presente. E vocês estão cada um nas suas casas com esses companheiros espirituais que estão o acompanhando, fazendo a ligação com Jesus, que é nosso irmão, a Maria de Nazaré, quem nós podemos considerar a nossa mãe espiritual, e a Deus nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível. Pedimos a Ele que ordene a essa espiritualidade que intua o nosso palestrante da noite de hoje, para que Ele possa trazer as palavras que atinjam de verdade o nosso coração, que atinjam de verdade a nossa consciência, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente, para adquirirmos os conhecimentos necessários que nos ajudarão a fazer a nossa reforma interior, para que nós possamos ser felizes ainda nesta encarnação. Assim, com amor e carinho, vamos envolvendo o nosso companheiro Ricardo. Boa noite a todos. Boa noite oficial, né? Agora. Todo mundo bem? Tudo bem? Tudo bem? Podia estar melhor? Podia? Podia estar pior também, né? Então tá do jeito que tem que ser, né? Mais ou menos, né? O Lúcio falou assim, para que a gente tivesse nesse momento uma palavra que pudesse tocar o nosso coração. A gente pede mesmo, né? Que Jesus, os benfeitores espirituais, os mentores individuais de cada um, daqueles que estão aqui, os mentores individuais daqueles que estão em casa ou que vão assistir, que eles possam inspirar, né, a todos nós, para que a gente, numa comunhão aqui, consiga, através das propostas de Jesus, encontrar para a gente, para o nosso coração, aquilo que muitas vezes ele está sedento, né? Às vezes a gente está nos desertos da vida, sedentos de luz, de amparo, e aí que a gente possa aproveitar esses minutinhos e, conversando sobre Jesus, ver o que a gente pode encaixar na nossa vida, na nossa realidade. Porque o grande desafio é pegar aquele contexto de Jesus lá atrás, que não é tão lá atrás, que é muito atual, e transportar para essa nossa realidade por uma aplicação prática na nossa vida. Quando a gente fala sobre o filho pródigo, e todos aqueles que vão montar alguma coisa para explicar sobre essa parábola, a gente encontra de certa forma um grande desafio. Isso eu vou compartilhar com vocês. A gente pega uma parábola, vai analisando sobre o contexto cristão, sobre o contexto espírita e fica pensando, onde é que a gente pode caminhar dentro dessa parábola? O que falar? Porque é fato de que essa parábola é uma das mais conhecidas de Jesus, embora esteja num único evangelho, né? Está em Lucas.
Mais precisamente, capítulo 15, versículo 11, começa lá. Todo mundo conhece, todo mundo cita o exemplo do filho pródigo. O que trazer de novo? O que as pessoas já não conversaram no decorrer desses milênios, propostas, grandes tratados de filosofia sobre o filho pródigo que poderia acrescentar para a gente aqui nesse momento? E aí a gente vai aprendendo um pouquinho que para a gente refletir, talvez a gente não precise de nada novo. Ou talvez é só refletir sobre as velhas fórmulas, que talvez a gente não tenha aprendido ainda. Talvez não, né? A gente ainda não aprendeu tudo aquilo que Jesus podia transmitir para a gente. Então vamos no básico, mas que a gente possa refletir profundamente sobre ela. Tá? Então, relembrando um pouquinho, não precisamos ler a parábola toda, mas vamos lembrar um pouquinho da história. Jesus começa dizendo que um homem tinha 2 filhos, obviamente o mais velho e o mais novo. O mais novo chega para o pai e diz assim: pai, dá-me a parte da herança, que eu quero sair daqui. Nós vamos falar bem do jeito coloquial mesmo, tá? Pai, dá-me a parte, olha, me estressei aqui e eu vou sair daqui. O pai concorda com a proposta do filho, divide os bens, entrega para o filho, e na parábola Jesus diz que o filho pega tudo que era dele e vai por uma terra distante, vivendo dissolutamente. Passa um tempo, ele desperdiça todos os bens, a história é bem conhecida, e fica na miséria. Tem uma grande fome naquela região, ele começa a passar fome. Passando fome, ele decide procurar um emprego para não morrer de fome. E aí ele consegue um emprego cuidando de porcos. A esperança dele é para fugir da fome, é comer aquilo que os porcos comiam. Mas ele percebe que os porcos têm mais fartura do que ele. Existia mais interesse do empregador dele em alimentar os porcos do que alimentar o próprio empregado. E aí ele começa a refletir em tudo aquilo que ele tinha. No conforto da casa paterna, como era a relação dele com o pai, no que ele tinha, em como ele era servido lá. E talvez ele tenha pensado naquele momento: eu fiz uma grande besteira na minha vida. A parábola continua dizendo que ele cai em si, decide voltar para a casa do pai, mas ele não é mais o mesmo. Ele decide por si mesmo voltar para a casa do pai, mas não vai ser aceito, pelo menos na cabeça dele, não precisa mais ser aceito como filho. Ele diz assim: eu vou para a casa do meu pai e eu sei que os empregados do meu pai comem melhor e vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Então eu vou chegar para o meu pai e vou falar para ele: olha pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, me aceita só como empregado. Conta que no caminho de casa, o pai percebe ele chegando até lá, vai ao seu encontro, corre até ele, abraça, o beijo, e ele diz tudo aquilo que já estava na cabeça dele para falar. E depois o pai dele: não filho, nada disso. Fala para os outros servos lá: põe uma túnica no meu filho, põe um anel no dedo, põe sandália. Não vai ser empregado, ele vai ser o meu filho, ele está voltando. E vamos pegar o novilho cevado, vamos fazer uma grande festa, porque meu filho voltou. E aí conta que o irmão mais velho estava lá, observou a festa. De longe ouviu as músicas, todo mundo rindo, se divertindo. Ele perguntou: mas o que está acontecendo? Aí ele diz: você lembra do seu irmão que pediu lá os bens? Então ele voltou. Seu pai está super feliz que ele voltou. Vamos lá, a festa está acontecendo. E aí o irmão mais velho diz assim: não vou entrar. Não. É injusto, ele pegou o dinheiro, desperdiçou, viveu daquele jeito, não vou entrar. A história chega ao conhecimento do pai, o pai sai da festa, vai até lá e diz assim: meu filho, mas por que você não quer entrar? Ele: meu pai, olha o que você está fazendo. Eu estou aqui tantos anos com o senhor, de sol a sol, nunca saí, nunca gastei, nunca desperdicei seu dinheiro, e você nunca me deu nada. E agora, pai, vem esse teu filho aí, dando uma festa para ele, não vou entrar. Aí o pai diz assim: não, filho, tudo que é meu é seu, mas é preciso que a gente comemore, porque seu filho estava perdido e voltou, ele estava morto e reviveu. E aí a parábola acaba assim. Nós não sabemos se o irmão mais velho entrou ou não entrou, ficamos nessa dúvida, mas dá para tirar bastante lição, não dá? Inesgotável fonte de lições, várias óticas. A gente pode olhar sobre a ótica da reencarnação, a gente pode olhar sobre a ótica do desperdício dos bens terrenos, a gente pode observar sobre a ótica dos desperdícios de oportunidade, de perdão, de arrependimento. Dá para falar sobre bastante coisa. A gente vai falar sobre algumas coisas para que a gente possa
entender o quanto essa história foi impactante na época de Jesus. Para a gente hoje, ainda é impactante, não é? Vamos imaginar o seguinte: quem é pai e mãe, imagina essa situação. Ou quem é filho, imaginem essa situação. Eu chego para o meu pai nesse momento e falo assim: pai, eu não tenho mais paciência de esperar você morrer. Dá logo a herança. Vende a casa que você está, pai, que eu preciso, que eu quero viver minha vida. Não iria soar de uma maneira muito grosseira com os nossos pais? Sim ou não? Mais ou menos, né? Seria muito estranho alguém falar isso. Mas nós estamos falando de uma sociedade ocidental. Uma sociedade ocidental que, por incrível que pareça, ainda olha para a figura do pai de uma maneira diferente. E entre nós aqui, nós temos visto que com o passar dos anos, principalmente aqui no Ocidente, nós tivemos uma cultura muito grande de desconstrução da figura do pai na sociedade. Querem um exemplo? Esse dia eu estava olhando relatos sobre isso. Lembram daquela série, por exemplo, Ginny é um gênio? Ou A Feiticeira? Eu sei que todo mundo vai falar que não lembra porque isso denuncia a idade, né? Mas tem no YouTube para quem quiser assistir hoje, tá? Então lá, a figura é do pai de família, do homem, como um paspalho, como um bobalhão. Aí vamos percorrendo, né, nos seriados assim. Vamos para os Simpsons, a figura de Homer Simpson, os Flintstones. Quem mais? O Mundo de Gumball também, né? Temos lá a figura lá do pai sendo um bobalhão totalmente dispensável para a sociedade. Ainda assim, com essa ideia de desconstrução da figura paterna que a gente tem visto no Ocidente, e nós não vamos entrar em mérito de certo ou errado, é só para que a gente tenha uma ideia de como a nossa visão ainda é diferente da visão do Oriente. Ainda mais na época de Jesus, onde tudo girava em torno do pai, onde ninguém levantava a voz para o pai, onde se alguém fizesse isso naquela época para o pai, ele iria tomar um tapa e ia ser expulso da casa, e provavelmente o conselho de anciãos iria talvez até ordenar o apedrejamento desse filho. Então olha quão grave era aquela atitude para aquela época de Jesus, e para a gente hoje, 2000 anos, ainda sou estranho alguém falar isso. Então essa desconstrução de tudo que está acontecendo, ainda naquela época, ainda era muito mais intenso. Então Jesus às vezes fazia algumas colocações no extremo para que a gente pudesse ver o quão amoroso é o pai de família. Que no caso aqui, a gente entende que esse pai de família é o próprio Criador, e os dois filhos simbolizam a humanidade inteira. Então a gente vai pegando aqui, tá? Essa história às vezes ela possui algumas injustiças aparentemente que chocam a gente. E no final da parábola a gente até fala assim: eu entendo um pouco a postura desse filho mais velho, de não querer entrar na festa, de tudo. A gente, se der tempo, a gente conversa um pouquinho sobre a questão do filho mais velho. Mas vamos conversar primeiramente o seguinte: quando o filho pede aquela herança para o pai, e o pai sendo Deus, já sabendo o que provavelmente iria acontecer, ou se um adolescente chegasse para a gente agora: pai, me dá o dinheiro que eu vou comprar um carro e vou sair para curtir a vida, nós diríamos o que para o nosso filho? Não faça isso. Vai ser uma tremenda bobeira, meu filho. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, olha, você não tem maturidade nesse momento para gerenciar os seus bens. E é o que mais ou menos acontece com a gente, independente da nossa idade física. Dificilmente nós temos a maturidade para gerenciar os bens que Deus confiou para a gente. Quais são os bens? Começamos já com o mais básico deles. Gerenciar, por exemplo, o bem que é o nosso corpo físico. Nem sempre a gente cuida bem dele, né? Na verdade, a gente gerencia muito mal o nosso corpo físico para a gente começar. Gerenciamos mal o nosso tempo, as nossas oportunidades. E não à toa a gente está batendo cabeça por conta dessa imaturidade espiritual ainda. Porque somos como o filho mais moço da parábola. Ainda não conseguimos nos conectar com o real desejo do nosso Criador. Principalmente com relação ao nosso respeito. E aí, pensando em tudo isso, talvez a gente pergunte: mas se o pai sabia que ia dar ruim? Se o pai sabia que ele iria sofrer lá na frente, por que é que o pai permite que isso aconteça? Talvez seja a mesma coisa quando a gente olha para a televisão e vê tanta maldade, tantas injustiças acontecendo,
E o que serve muitas vezes para justificativa de alguém que se diz ateu e diz assim: se Deus existisse, não permitiria que isso acontecesse. Não é mais ou menos isso que a gente às vezes questiona? Por que está acontecendo isso? Por que Deus deixa que isso aconteça? Porque o Pai nos ama tanto que nos dá sempre a liberdade de escolha. Ele deixa para a gente, para que a gente escolha o nosso próprio caminho. E essa liberdade de escolha é uma coisa que vai nos amadurecendo com o tempo. Quem tem filho na escola pequeno, pode levantar a mão, por favor? Filhos. Vamos imaginar o seguinte, ou quem já teve filho na escola vai saber o que eu estou dizendo. A criança chega com uma atividade da escola. No começo, não precisamos nem nessas atividades um pouco mais profundas, que às vezes até nós pais falamos: nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso, que está mais difícil. Mas vamos nas tarefas bem fáceis da escola. Uma conta de adição, por exemplo. 10 mais 12. E aí a gente vê o nosso filho lá. Nós poderíamos simplesmente pegar e rapidinho resolver aquela conta de cabeça, não poderíamos? Olha, quer saber de uma coisa? Vai dar menos trabalho se eu pegar o caderno dele nesse momento, pegar o livro e responder logo, e eu estou livre de fazer a atividade com ele. Os mentores da vida maior poderiam fazer isso por nós também, não poderiam? Tomar as decisões por nós? Poderiam? Teriam sabedoria para isso? É evidente que sim, um espírito puro, ou o próprio Cristo, por exemplo, poderia fazer por nós e tomar as decisões mais acertadas para nós. Mas quem estaria acertando? Ele, ou os irmãos da vida maior. Quem estaria aprendendo com a tarefa de casa? Nós, ou repetindo a tarefa. O nosso filho iria sempre ficar sem o conhecimento necessário para ele se desenvolver. Assim é o Pai com a gente. Sabe que nós vamos penar muitas vezes, que nós vamos pegar o lápis das tarefas e nervosos quebrar, ou nervosos falar assim: eu não consigo fazer a conta. Mas Ele deixa a gente fazer. Porque logo, logo essa conta vai ser muito natural para a gente. E nós vamos partir para contas mais complexas e vamos fazer com naturalidade. E grandes desafios. O Pai não quer ser o nosso ditador. Deus não quer dizer para a gente: olha, faça isso, faça aquilo porque eu quero, porque é assim. Ele quer que a gente permaneça na casa dele, assim como na parábola, não forçado, não por ficar pensando que a gente vai ser castigado se a gente sair, mas que a gente permaneça lá porque a gente quer estar, por amor, por vontade, e que a gente tenha essa liberdade de sair e voltar. Quando o filho pródigo volta, e aí parece uma coisa assim, tão só um detalhe, mas cada coisinha daquela parábola tem a sua razão de ser. Note que quando a gente for lá em Lucas, a gente vai perceber que Jesus conta que quando o filho pródigo está voltando para casa, o pai diz assim para ele: você não vai ficar como eu servo. Põe a melhor túnica nele, põe um anel no dedo e põe uma sandália nos pés. É um simbolismo muito grande em tudo isso. A túnica simboliza assim: você não é um escravo, você é livre. Quem andava de sandália na época eram os senhores. Os escravos andavam descalços. O que o pai está dizendo? Eu não tenho medo de você ir embora de novo. Eu não tenho essa preocupação. E está dando um anel para ele, assim como o José do Egito recebeu o anel do faraó lá no Antigo Testamento. O anel naquela época simbolizava a autoridade relativa que o pai dava a ele. Nós temos autoridade relativa também para escolher os nossos caminhos. Então todo o simbolismo, cada palavra que está naquela parábola tem alguma coisa que pode ser profundamente significativa para a gente. Então o primeiro ponto é liberdade de escolha, certo? Vamos para o segundo ponto? Eu trouxe aqui 95 para a gente ir conversando, tá? Não precisa levantar, gente. Você de casa não desligue também, é brincadeira, tá? Vamos lá. Qual é outra coisa que a gente aprende aqui? Refazer planos. Dá para aprender a refazer planos? Porque o filho pródigo tinha um plano. O plano dele era: eu saio da casa do meu pai, eu pego os bens e eu vou ser feliz. Uma ilusão muito nossa. Acreditando que ter bens, terrenos e liberdade pode trazer felicidade. Nem sempre é assim. Então ele fala assim:
eu vou ser feliz desse meu projeto de vida. E nós temos, no decorrer da nossa vida, a gente vai desenvolvendo muitos projetos de vida, só que alguns dão errado. E aí você vai se sentir muitas vezes como o filho pródigo, numa miséria moral. Ela pode nem ser uma miséria financeira, mas uma sensação de fracasso, de incapacidade. E aí é preciso refazer os planos, que foi o que o filho pródigo fez. O que ele começou a observar? Que era preciso mudar o jeito em que ele observava a própria experiência. Não sei se vocês já ouviram falar num filósofo grego que se chama Epíteto. Alguns atribuem o nascimento dele na Turquia, mas dizem que ele seguia muito a linha da filosofia grega. Ele viveu quase a vida inteirinha dele como escravo. Tá? Ele era escravo de um secretário de Nero. A vida dele era tão difícil que certa vez o dono dele, entre aspas, a gente coloca aqui, até quebrou a perna dele porque estava nervoso. E Epíteto colocou uma frase interessante que serve para a gente agora. Ele disse assim, que os homens não são perturbados pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Ou seja, às vezes não é nem a própria situação, mas é o jeito que a gente observa a situação que causa um sofrimento muito maior para a gente. Às vezes muito maior do que ele é de fato. Então aqui o filho pródigo, ele estava observando a situação. Como é que ele poderia se ver? Eu fiz uma tremenda besteira, eu fui um fracassado, e aí ele poderia ter escolhido morrer de fome e não procurar um emprego. Ele poderia ter escolhido entrar numa depressão profunda. Ele poderia ter escolhido o suicídio, tamanha vergonha daquilo que ele tinha feito e da situação que ele entrava. De todas as escolhas que ele fez, que poderia ser passar fome, depressão, morrer no campo onde ele estava, ele poderia escolher qualquer coisa dessa. Todas elas não seriam acertadas. E ele escolheu a mais acertada, que é refazer planos, reorganizar a própria vida, trabalhar com as ferramentas que você tem no momento para se reorganizar. Ele não sentiu a pena de si mesmo aqui. Embora seja uma situação muito difícil, ele perdeu tudo, todos os parâmetros, tudo aquilo que ele acreditava, mas decidiu organizar e rever o jeito de ver as coisas. No Sermão do Monte, Jesus coloca, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará em luz. E se teus olhos forem ruins, seu corpo estará em trevas. Se você começar a olhar tudo com o olho ruim, se a gente observa tudo com esse olho ruim, é treva só que a gente vai ver. Nós podemos olhar lá fora a chuva, por exemplo, e falar assim, que horrível essa chuva, eu vou molhar meu pé, me molhar. Vai ter deslizamento, vai ter isso, vai ter aquilo. Ou a gente pode olhar como uma bênção da natureza que vai nos fornecer água. É tudo jeito de olhar. E Epíteto dizia assim, observa o jeito que a gente está observando as coisas. Talvez a gente tenha um excesso de preocupação que faz com que as coisas, os fardos fiquem maiores do que eles são. Então, a gente pode observar assim a nossa vida não como uma punição, as dificuldades, né? Não como uma punição de Deus, mas o fruto das minhas próprias escolhas. Não como um sofrimento eterno, mas algo que vai passar. Não como uma coisa acima das minhas forças, mas talvez na medida das minhas forças, porque o Pai conhece os meus ombros. O Pai sabe que eu consigo entregar ou não. Mesmo quando eu desconheço a minha própria força, quando eu desconheço o meu próprio potencial, Deus está lá. E os Espíritos sempre colocam que é muito proporcional com a nossa força espiritual. E que se a gente não aguentasse passar por determinado tipo de situação, isso pode ser dividido, e muitas vezes em mais tempo, ou mais vidas, por exemplo. A reencarnação está aí mostrando isso. Aí tudo bem, ele começa a desenvolver, refazer os planos, se organizar, mas não basta só querer reorganizar os planos. Você precisa de algumas coisas para você se reorganizar na sua vida, em especial depois de um momento de turbulência ou um momento em que a gente se sinta muito fracassado. 2 pontos principais para a gente recomeçar a nossa jornada rumo à casa do Pai. Primeiro ponto, humildade. Humildade para a gente aceitar as derrotas, não é isso? A gente vai ter que ter humildade para aceitar a derrota. E aceitar que essas derrotas aconteceram. Hã? Pode?
Certo. Sim. Uhum. Sim. Só para a gente ter uma ideia aqui, para o pessoal de casa que está assistindo aqui também, nós estamos comentando sobre a perspectiva, né? O que o nosso público aqui está comentando é sobre a perspectiva desse filho mais moço que acabou tendo essas desilusões e tinha essa perspectiva de voltar, né? E aí as coisas nem sempre acontecem como a gente está se programando, né? Então tem esse tipo de dificuldade mesmo, né? E aí ele tem essa questão da humildade, que ele precisava aceitar essas derrotas, que é importante que ele aceite essa derrota, e é importante que a gente aceite isso também na nossa vida, que nem tudo vai ser sempre sucesso. E quando a gente começa a aceitar a derrota, o que acontece? A gente consegue virar a página. O duro é quando a gente não aceita. Psicologicamente falando, às vezes é natural a gente ter isso com a gente, que não se pode vencer sempre. Mas que essa derrota aparente, ela pode ser muito significativa para a gente, porque o que hoje parece ser derrota, pode ter sido um livramento lá na frente. Um aprendizado, claro. E aí ele tem que ter a humildade para aceitar a derrota, a humildade para recomeçar, muitas vezes numa situação mais difícil da que ele estava. E a gente também. Às vezes eu tive uma desilusão, um tropeço financeiro, e eu vou ter que ter a coragem para recomeçar. E eu vou ter que recomeçar, às vezes, numa situação mais difícil. Mas eu tenho um trunfo na manga, que é o conhecimento da adversidade. É a experiência adquirida. Então não é em tudo a derrota. É só sob o ponto de vista material aqui. E aí eu vou ter que ter também a humildade para aceitar o julgamento das outras pessoas. Ah, Ricardo, mas isso é tão errado. Puxa, o que as pessoas vão achar de mim? O que vão julgar? As pessoas julgam? Evidente que sim. É muito tranquilo e vão julgar o tempo todo. E está tudo bem. É muito fácil. Ó. Vocês não estão julgando tudo aquilo que eu estou falando? A minha postura, julgando o tom de voz, a voz, o pessoal da internet vai julgando também. Cada um aqui. Nós tínhamos um professor que nos ensinou, nosso querido Leonardo, ensinou pra gente que sempre a gente vai, em especial quando a gente vinha aqui na frente falar ao público, né? Ele sempre falava assim, olha, relaxem que vocês vão ser sempre ridículos lá na frente. Ficar pensando assim, né? Aí ele falava assim, ó, se você for lá na frente, se tropeçar com as palavras, no português, esquecer o que você vai falar, alguém vai estar sentado lá e falando assim, nossa, que ridículo ele aqui na frente. Quem colocou esse cara lá? Ou essa mulher lá? E se você for na frente e falar de uma maneira impecável e polida, alguém vai estar sentado e falar assim, nossa, que ridículo, ele se acha lá na frente. Não é? Nós vamos estar sempre abertos ao julgamento das pessoas. A gente está andando na rua, as pessoas vão estar julgando a gente o tempo todo. Mas isso não faz, esse julgamento não é quem a gente é de fato. Porque alguns podem julgar a gente como a pior pessoa do mundo. E outros vão julgar a gente como uma pessoa iluminada, o que também não é verdade. Então o que importa é a nossa consciência tranquila, porque, como dizia a Madre Teresa, afinal de contas é tudo entre nós e Deus. E aí essa questão da humildade é importante para a gente ter todos esses processos, mas além da humildade eu preciso trabalhar o perdão, e a parábola fala de perdão o tempo todo. Perdão do pai com relação ao filho, o perdão do filho mais velho que não conseguiu virar aquela página com o filho mais novo, mas o principal aqui, o que é muito importante, é o perdão a si mesmo. O filho pródigo teve uma atitude de perdão a si mesmo, porque ele poderia estar lá com os porcos até hoje, não poderia? Ele poderia falar assim, não tem mais jeito, eu fiz uma tremenda besteira, não tenho mais, eu não consigo virar a página, mas ele se perdoou. Ele entendeu que naquele momento ele não tinha a maturidade necessária para as decisões. E com a gente também é assim. É preciso que a gente se perdoe, porque as decisões que nós tomamos lá atrás, nós não tínhamos o conhecimento que a gente tem hoje.
E nós vamos errar em algumas coisas, mas amanhã nós vamos estar mais fortalecidos também. Mas não é importante só a humildade e o perdão. É preciso a atitude também. Porque a parábola diz assim: e caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Olha que colocação interessante, nada está solto nessa parábola. Jesus conta que ele caiu em si, viu que tinha feito alguma coisa que precisava mudar de vida, mas ele não ficou parado. Ele caiu em si, então você precisa ter a perspectiva daquilo que você precisa fazer, mas não adianta ficar só na perspectiva. Olha, eu preciso levar uma vida saudável, eu preciso fazer um curso, eu preciso emagrecer, eu preciso equilibrar minha vida financeira. Ele observou tudo isso, tudo que ele precisava. Mas só observar não é necessário. E aí ele diz assim, que ele se levantou e foi até a casa do pai. É a ação. Nós identificamos aquilo que está errado na nossa vida, aquilo que a gente precisa consertar, mas só identificar não basta. Ele levanta e vai até a casa do pai. E qual é o simbolismo disso? É você fazer o caminho que é necessário. Todos nós vamos ter que pensar, o que significa para mim, para consertar a minha vida nesse momento, o levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quais são as ações que eu tenho que fazer? Isso é muito íntimo. O que está errado na minha vida? O que me trouxe aqui? O que me fez hoje assistir um vídeo como esse, por exemplo? O que me trouxe até essa casa? Provavelmente a distância da casa do pai. Um vazio existencial, a sensação de estar cuidando de porcos, uma fome espiritual me trouxe até aqui. Tá, ok, identifiquei. E agora o que eu faço com isso? Eu preciso fazer o movimento de volta. Eu preciso ter uma gota de ação. É o que Emmanuel diz, que o Pai só espera uma gotinha de ação da nossa parte e ele já vem ao nosso encontro. Nota que ele nem precisou chegar até a casa do Pai para que o Pai viesse ao encontro. É mais ou menos o que Deus espera de nós. Só um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de esforço, um pouquinho de perseverança e persistência, de humildade, um pouquinho de cada coisa. A gente só precisa começar essa jornada. E começar essa jornada, muitas vezes é mais fácil do que parece. Já vamos encerrando, só para a gente imaginar o seguinte, lá no livro dos Espíritos diz assim, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais, como vencer as más paixões, como vencer aquilo que está incomodando, aquilo que a gente precisa fazer nessa vida. E os Espíritos respondem para Kardec, com boa vontade e com esforço, e às vezes com esforços pequenos. É dia a dia. Nós não vamos nos tornar um espírito de luz, detentores dos mais altos méritos do dia para a noite. Isso é construção dos milênios. Mas o que é que eu posso fazer hoje para ser melhor? Quais são as atitudes que eu posso empreender para voltar na casa do Pai? Para me aproximar ainda mais de Deus? No final a gente vai ver que consegue. E um dia, como espírito imortal, nós vamos nos encontrar todo mundo e falar assim, lembra uma vez, lá em determinada encarnação, nossa, você lembra como eu me preocupava? Como eu ficava nervoso, como eu achei que nada daria certo? Hoje eu estou feliz, eu sou um espírito realizado, eu consegui. Vai ser assim para todos nós, porque se tem uma coisa que é determinado por Deus, é que a felicidade vai chegar para todos nós. Basta a gente levantar e caminhar na direção dela. Obrigado, gente. Assim nós vamos agradecendo o Ricardo pela palestra, pelo conhecimento que ele trouxe para todos nós, que nós possamos fazer uso desses ensinamentos conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Assim nós vamos nos unindo agora em pensamento, procurando tirar de dentro de nós o melhor sentimento que nós temos, para que nós possamos transformar em vibrações. Assim nós vamos vibrando pela paz no mundo e no Brasil.
Assim também nós vamos vibrando para todos os hospitais, principalmente aqueles que possam ter neste momento um ente querido necessitado dessas vibrações. Vibrando também por toda a falange médica que lá trabalha, que possa dar a assistência necessária a esses irmãos. Nós vamos vibrando pelo nosso ambiente familiar, mentalizando a presença de Jesus através desses companheiros divinos que nos acompanham em nome dele. Tirando todas as placas, pensamentos, qualquer influência espiritual, transformando aquelas energias negativas em energias positivas. Nós vamos dando um abraço fraterno e mental em cada um daqueles companheiros que lá ficaram, pedindo a eles mais paciência, mais equilíbrio, mais tolerância, para que juntos possamos cumprir todos os objetivos desta encarnação. Nós vamos vibrando por esta casa que nos acolhe, por todos os seus trabalhadores, por todos os seus frequentadores. Nós vamos pedindo licença agora para pedir a esse plano divino, a toda essa falange médica que está nos acompanhando na noite de hoje, para que possa dar o passe espiritual naqueles que estão nos assistindo, fortalecendo as energias necessárias que cada um estão precisando, que através da força do pensamento canalizarão para a sua alma ou para qualquer doença física que possam estar passando neste exato momento, acreditando na cura necessária. Assim vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo a esse plano divino que nos acompanhou na noite de hoje, pedindo a eles que nos acompanhem no decorrer da semana, para que juntos possamos refletir sobre tudo que foi falado e colocar em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.